Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje iremos continuar trabalhando o tema óptica, sendo uma aula de reforço, tá certo? E vamos trabalhar esse reforço através de questões. Vamos iniciar? Primeira questão. Uma bandeira brasileira tingida com pigmentos puros iluminada com luz verde monocromática, é vista com cores: alternativa A, verde, amarelo, azul e branco; alternativa B, preto e branco; alternativa C, verde e preto; alternativa D, verde totalmente. Então, para podermos responder essa questão, devemos relembrar do tema cores primárias de luz. Então, nas cores primárias de luz, para se ter a sensação visual de branco, não é necessário que todas as cores do arco-íris atinjam nossos olhos. Se luzes de cores vermelha, azul, verde os atingirem simultaneamente, isso já será suficiente para causar a sensação visual de luz branca. No nosso exemplo aqui, nós temos 3 feixes de luz monocromática. Quando eu falo monocromática, é uma luz limpa, uma luz pura, que eu só tenho essa luz na tonalidade vermelha, essa aqui na tonalidade verde e nessa azul. As 3 combinadas vai me dar uma sensação no meu globo ocular de branco, cor branca. Já no segundo exemplo, eu tenho uma luz vermelha, um feixe de luz vermelha, que vai me dar a sensação de tonalidade vermelha, cor vermelha. Se a luz monocromática for verde, vai me dar a sensação de luz de cor visual verde. Se for azul, a luz monocromática azul vai me dar a sensação visual de azul. Aí se eu tenho essas luzes e assim como a branca, quando eu utilizei no primeiro exemplo, 3 feixes de luz distintos, vermelho, verde e azul, me deu a sensação de luz branca. E as outras cores, se eu misturar, o que é que ocorre? Então, essas misturas feitas com luzes vermelha, azul e verde podem ser resumidas como mostra o esquema, nesse esquema aqui, Aí o que é que tem? Variando a intensidade dessas 3 cores, é possível conseguir muitas outras cores a que estamos acostumados. As cores vermelha, verde e azul são chamadas de cores primárias de luz. Então, a vermelha, verde e azul são chamadas cores primárias de luz. E se eu combinar a luz vermelha com verde, isso eu estou falando de cores monocromáticas, que são puras. Então, se eu misturar a vermelha com verde, vai dar a sensação de amarelo. Se eu misturar a vermelha com azul, vai me dar a sensação de magenta. Se eu misturar a verde com azul, vai me dar a sensação de ciano. E assim sucessivamente. Esse esqueminha aqui representa melhor. Eu tenho o diagrama das 3 cores primárias, o vermelho, o verde e o azul. E combinado, se eu combinar vermelho, verde e azul, vai dar o branco. Foi esse exemplo primeiro. Se eu misturar vermelho com verde, vai dar amarela, que foi esse exemplo. Se eu misturar azul com vermelho, vai dar magenta. E se eu misturar azul com verde, vai dar ciano. Tá certo, pessoal? E para finalizar, vamos trabalhar aí as cores dos objetos. Então, quando a luz branca do Sol, lembrando, gente, o Sol ele emite a luz branca, tá certo? E essa luz branca, ela é a combinação de várias cores monocromáticas, tá certo? E o detalhe, quando a luz branca do Sol atinge um objeto branco, todas as componentes coloridas são refletidas. Então, o nosso primeiro exemplo aqui, eu tenho o vermelho, as
as cores primárias, vermelho, verde e azul. Quando ela bate no objeto branco, ela vai refletir todas as luzes. Isso considerando a pessoa enxergando aqui, ó. Ela vai receber essas 3 luzes e vai ter a sensação de branco. E se o objeto tiver a cor preta, aí ele vai incidir as 3 cores, vermelha, verde e azul, e vai absorver todas essas 3 cores. No caso, nessa segunda situação, ele absorve, quando o objeto é preto, ele absorve as 3 cores e não emite nenhuma. Por isso que você tem a sensação de cor preta, ou seja, de ausência. A cor preta é a ausência de luz. E o vermelho? No caso, vem as 3 cores incidentes, ele absorve o verde e o azul e emite apenas a luz monocromática, a luz pura vermelha. E aí você tem a sensação, como ele está refletindo a luz vermelha, você tem a sensação do objeto na cor vermelha. E quando o objeto for verde, ele vai absorver a verde e a azul, vai absorver a vermelha e a azul e vai emitir a verde. E quando o objeto for azul, ele vai absorver a vermelha e a verde, e aí ele reflete a luz azul. Por isso que você vai enxergar a sensação de azul e você vai enxergar o objeto com a cor azul. Então, para todo e qualquer objeto, para você conseguir o seu olho perceber qual cor, né, porque existem pigmentos nos seus olhos, e aí você vai ter a sensação das cores. Normalmente, se um objeto é branco, é porque ele refletiu todas as cores. Se é verde, é porque ele absorveu as outras cores e vai emitir apenas o verde. Se é vermelho, é porque ele absorveu as outras cores e refletiu o vermelho. E assim sucessivamente. Por isso que conseguimos enxergar esse prisma, essa variedade de cores. E fora a combinação também, né? A combinação também faz com que a combinação dessas cores monocromáticas faz a gente enxergar diversas cores distintas, diferentes. Voltando para a questão, então, agora acho que dá para a gente responder. Uma bandeira brasileira tingida com pigmentos puros, ou seja, tintas puras, iluminada com a luz verde monocromática, ou seja, luz verde pura, é vista com cores. Então, a situação tem a bandeira do Brasil e ela está sendo iluminada só pela luz verde. Então, o que é que vai acontecer? É vista com cores verde, amarelo, azul e branco. Eu sei que ela vai refletir o verde, mas e as outras cores? Ela vai refletir? Não vai. Então, letra A é falsa. Letra B, preto e branco. Não, para me enxergar o branco, ele tem que refletir todas as cores. E no caso aqui, nós só temos apenas uma cor, a verde monocromática. Então, falsa. Letra C, verde e preto. Será que está certo ou errado, pessoal? Acertou quem disse que a letra C está correta. Porque, como a luz é monocromática verde, no momento que ela bate nas partes verdes da bandeira brasileira, ela vai refletir o verde. Já o azul, o amarelo e branco, como ele não tem, só tem a presença do verde, ele não vai poder emitir essas outras cores. Portanto, essas outras cores da bandeira nós enxergaríamos preto, porque ele não vai emitir nem amarelo, nem azul e nem o branco, porque a luz só vai refletir a monocromática verde. Tá certo, pessoal? Então, alternativa correta, letra C. Agora vamos para a segunda questão. Se um feixe de raios paralelos, ao incidir sobre uma superfície que apresenta rugosidades, origina um feixe refletido desorganizado, cujos raios se espalharão em várias direções, diremos que ocorreu uma reflexão. Alternativa A, difusa. Alternativa B, conjunta. Alternativa C, regular. Alternativa D, emergente. Alternativa E, espetacular. Então, para a gente responder essa questão, a gente tem que falar de um tema bem interessante da óptica, que é
reflexão, refração e absorção. Então, a reflexão regular, a própria reflexão, ela se divide em duas, a regular e a difusa. Então, a reflexão regular, gente, ocorre, se vocês observar aqui o exemplo, essa primeira aqui, a regular, ocorre nas superfícies muito lisas. Então, ocorre nas superfícies muito lisas, tá? Como exemplo, espelhos, superfície de água parada, vidros. Esse acontecimento permite que vejamos com nitidez imagens refletidas nessa superfície. Então, se você for analisar, tanto no espelho, quanto na água parada, quanto nos vidros, você consegue ver o reflexo, por exemplo, da sua própria imagem com nitidez, tá certo? Isso porque é uma superfície regular. Nós temos os feixes de raio de luzes incidentes, bate nessa superfície lisa e aí reflete, Perceba que ela, ao mesmo tempo, o mesmo ângulo que ela bate, ela produz um ângulo reverso. E esses raios de luz são paralelos, são retilíneos, né, que é característica da luz, e paralelos entre si. E na sua reflexão, eles mantêm os mesmos feixes retilíneos e paralelos entre si, formando para quem recebe essa imagem uma imagem nítida, né, perfeita, normal, tá certo? Por isso que é chamada reflexão regular. Reflexão difusa. Na reflexão difusa, a característica ocorre na superfície não totalmente lisas, como paredes, pele, papel comum. Este tipo de reflexão não permite ver imagens refletidas, mas é o responsável por enxergarmos os objetos iluminados. Então, na reflexão difusa, você não vai ter uma imagem perfeita, porque esses raios batem numa superfície rugosa, né? Isso, uma superfície imperfeita, e aí esses raios eles irão se propagar de maneira desordenada, e aí não vai produzir imagem alguma. Mas como o próprio exemplo nos diz, a própria teoria é responsável por a iluminação. Por exemplo, uma luz ligada, o reflexo dessa luz bate na parede e ilumina todo um ambiente, toda uma sala de aula, todo um quarto, toda uma casa, devido a esses raios eles se propagarem de maneira desordenada, tá certo? Nós temos também o chamado fenômeno da refração. A refração é uma mudança na direção dos raios de luz que ocorre quando a luz, incidindo de modo não perpendicular a uma superfície, passa de um material transparente para outro material também transparente, por exemplo, quando ele passa do ar para a água. Se você observar, gente, perceba que os raios de luz ele bate na superfície e é absorvido. No momento que absorve, ele muda a direção e o sentido do raio luminoso, tá certo? E aí, de um meio, vamos supor que aqui são dois meios diferentes, exemplo, o ar e a água. Ele vai entortar. Se você pegar a sua caneta e colocar num copo de água, se esse copo for transparente, você vai perceber essa deflexão, como se o lápis ou a caneta tivesse quebrado. Faça esse experimento em casa. Então, quando você vê ele entortando ali, isso é uma falsa imagem para você e é o chamado fenômeno da refração, que ocorre quando os raios transpassam esse raio em meios diferentes. Tá certo? Absorção, o último exemplo. Absorção, nesse acontecimento, os raios de luz deixam de existir, ou seja, não são refletidos nem refratados, como visto nesse capítulo. A absorção possibilita explicar a cor dos objetos iluminados. Então, por exemplo, nós vimos lá no exemplo, na teoria das cores, que o preto absorve as luzes, ou seja, nem reflete, nem refrata, ele simplesmente absorve todas as cores, tá certo? E isso é um fenômeno da absorção. Então, pessoal, relembrado esse tópico,
sobre reflexão, refração e absorção. Lembrando que nós temos dois tipos de reflexão, a regular e a difusa. Vamos para a questão 2. Repetindo, se um feixe de raios paralelos incidir sobre uma superfície que apresenta rugosidades, a superfície não é lisa, não é plana, origina-se um feixe refletido desorganizado, cujos raios se espalharão em várias direções. Diremos que ocorreu uma reflexão, resposta correta, difusa, ou seja, acabamos de ver que na reflexão difusa ocorre na superfície totalmente rugosas, não lisas, não é isso? Então, questão 2, resposta letra A. Vamos para a próxima questão. Questão 3. O arco-íris se forma graças a um fenômeno denominado refração, reflexão, absorção ou difusão. Então, para responder essa questão, vamos falar sobre o arco-íris. O arco-íris é aquela coisa bonita, e quando acaba de chover, né, e ele tem aquele sol que a gente chama de casamento de raposa, né, e aí a gente vê aquelas cores do arco-íris, a coisa mais linda. Então, que fenômeno é esse? Então, o arco-íris, gente, ele é caracterizado pelos espectros coloridos, ou seja, o arco-íris é um admirado fenômeno óptico causado pela refração da luz solar nas gotículas de água suspensas na atmosfera. Esse fenômeno pode ocorrer durante ou após uma chuva, ou quando existem as gotas de água e a luz do sol estiver brilhando acima do observador em baixa altitude. Ou seja, no nosso caso, a gente vê de longe esse fenômeno. A luz branca do sol é formada por várias cores. Quando esta luz incide sobre uma gota de água, os raios luminosos penetram nela e são refratados, formando os espectros coloridos característicos do arco-íris. Dentro da gotícula de água, o feixe de luz colorido é refletido sobre a superfície interna e sofre outro processo de refração que provoca a separação das cores. Então, eu acabei de falar, gente, nessas questões anteriores, que o Sol possui uma luz branca. E nessa luz branca existem várias cores que combinadas produzem essa luz branca do Sol. Quando tem bastante umidade, quando está chovendo, ou está chovendo e está com o sol aberto, o que é que acontece? Vem essa luz branca, bate nas gotículas de água e ele é refratado, ou seja, essa luz branca ela é, vamos dizer assim, dividida em várias cores monocromáticas e aí formam essas cores lindas que nós vemos na natureza, tá certo? Então o fenômeno, gente, é da refração. Então voltando para a questão 3. O arco-íris se forma graças a um fenômeno denominado refração, ou seja, a luz do sol, a luz branca do sol refrata através dessas gotículas de água e forma essas novas cores, tá certo? Então, pessoal, finalizo a aula por aqui e até outra oportunidade. Tchau!